A velhice. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos os quais dirás, não tenho neles prazer, antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois de aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecem os teus olhos nas janelas. Os teus lábios, quais portas da rua se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a vozes áveis, a todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Como também quando temeres o que é alto, e te espantares do caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te parecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça, antes que se rompa o fio da prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Eclesiastes 12, 1-8. Eu sei que vocês já ouviram diversos sermões ou devocionais sobre esse texto. Imagino que alguém durante esse projeto irá falar sobre essa passagem. Mas hoje eu quero trazer para cada um de vocês uma perspectiva diferente sobre essa passagem bíblica. Meu nome é Fábio de Oliveira, tenho 39 anos, casado e pai de duas lindas meninas, a Beatriz de 9 anos e a Nicole Vitória de 3 anos, 9 meses e 21 dias. Sou seminarista no Seminário Presbiteriano do Sul e presbítero da Primeira Igreja Presbiteriana de Itupeva. Existe um ditado popular que diz que estamos morrendo desde o nosso nascimento, mas as pessoas sempre acham que são imortais ou que haverá muito tempo para viverem. E ao final de tudo, já quando estiverem em uma idade avançada, estarão prontas, só nessa idade, para seguir a Jesus, para entregar a vida delas para Cristo. Quando eu era mocinho, vamos falar jovem porque eu sou jovem, as pessoas diziam que aqueles que não seguiam os padrões do mundo eram caretas. Então havia o termo careta. Estar na igreja era careta, não fumar era careta, não ir para balada, ficar bêbado era careta não usar drogas, tudo era ser careta. Confesso que eu sou tão careta que hoje eu não faço a mínima ideia de qual é o termo que se utiliza para pessoas que se enquadram nesse grupo. Meus queridos, vou dizer a todos vocês que a grande maioria aqui já pensou em deixar de viver a vida em Cristo. Não quiseram mais viver a vida ao lado de Cristo. Em comunhão, para servir o mundo. E eu também fui novo, eu sei o quão emocionante é ter esse tipo de pensamento. Existe em nossa vida uma fase de rebeldia. É aquela vontade de abandonar tudo, é aquela vontade de viver a vida como bem entender. Como dizia um velho poeta, deixa a vida me levar, vida leva eu. Quem sabe buscar a Cristo para garantir uma vaguinha lá no céu, mas bem lá na frente. Mas é garantir a vaguinha mesmo. Não importa se vai morar nas mansões celestiais ou no CDHU dos céus. Ou seja, desculpa a brincadeira, mas poucos se importam com qual galardão irão ser presenteados lá nos céus. Então, para eles, o importante é chegar. A forma não interessa. Mas, gente, eu tô aqui para dizer para vocês que hoje esse texto ele tem feito muito mais sentido na vida das pessoas, pois nós estamos vivendo um período de pandemia. E muito embora lá no começo de 2020 as pessoas tenham pensado que o vírus atingiria só idosos, pessoas já debilitadas, nós podemos ver que ele atinge também pessoas jovens, inclusive crianças. Eu tenho certeza que muitos de vocês tiveram alguém próximo
que teve a infelicidade de partir por conta dessa doença e infelizmente essa situação tem se tornado cada dia mais comum. Com isso, nós podemos passar a entender que realmente tudo aquilo é vaidade. Ser jovem é vaidade, ser bonito é vaidoso, é vaidade. Tudo isso passa. Nós podemos entender que a hora de viver a alegria ao lado do Senhor é agora. Não adianta esperar a velhice chegar, pois talvez nós não chegaremos à velhice. Nosso tempo aqui na Terra muitas vezes será muito mais curto do que o tempo que nós esperamos. A palavra nos revela lá em 1 Tessalonicenses 5, versículo 2, que Cristo virá como um ladrão que vem de noite. E quem aqui já teve a infelicidade de ser surpreendido por um ladrão? Eu já tive 3. E quem tem essa infeliz surpresa sabe exatamente qual é o sentimento. Um sentimento de que, por que aconteceu comigo? Não esperava por isso. Talvez se eu estivesse me preparado, isso não teria acontecido. Dificilmente alguém se prepara para a chegada de um ladrão, mas há pessoas que se preparam para evitar ou criar obstáculos para que o ladrão não se aproxime. Estar preparados para o ato é o dever de cada um de nós, e estar preparados para a vinda de Cristo, esse é um dever de cada um de nós. Eu digo que nós devemos estar preparados sim para a chegada de Cristo. Meus amados, muitos ainda vão continuar insistindo e não vão estar preparados, vão continuar insistindo que são muito novos, são jovens para se encontrarem com Jesus agora, deixa eu viver minha vida e um dia eu me encontro com Cristo. Mas eu tenho propriedade para dizer que não há hora certa para se encontrar com Cristo. E que talvez a sua vida não será tão longa como a média de vida esperada por qualquer pessoa. Digo que tenho essa propriedade, pois se alguns perceberam logo no começo, eu frisei que eu sou pai da Beatriz, de 9 anos, e da Nicole Vitória, de 3 anos, 9 meses e 21 dias. Por que eu fiz questão de falar 3 anos, 9 meses e 21 dias? Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Consegui. Esse cordãozinho representa minhas 2 filhas. A Beatriz, de 9 anos, e a Nicole Vitória, de 3 anos, 9 meses e 21 dias. Porque foi esse tempo em que eu tive a oportunidade de estar com esse anjinho. Foi esse tempo que eu tive a oportunidade de estar com a Nicole nesse mundo. A Nicole desenvolveu uma doença rara que acabou por degenerar o cérebro dela e aos poucos ela foi perdendo as suas funções motoras. Ela não conseguia fazer tarefas simples do dia a dia, como sentar sozinha, como engatinhar ou rolar, ou até mesmo engolir uma papinha, ou até mesmo respirar com uma frequência considerada padrão para uma pessoa saudável. No período de abril de 2020 a março de 2021, minha família viveu um dos piores momentos da nossa vida, pois foi durante 11 meses que a Nicole ficou dentro de uma UTI pediátrica, sem contar os outros anos da vida dela que tínhamos que sair correndo para hospitais e alguns dias que ela ficava internada. Ela ficou agora quase 1 ano dentro do UTI porque ela não conseguia se manter firme fora dos cuidados médicos. Nesse período passou por cirurgias, foi necessário colocar um dispositivo no seu cérebro para que drenasse o fluido que lá se acumulava. Foi necessário, nos últimos dias dela, colocar um dispositivo na barriga para que ela pudesse se alimentar e tomar das medicações, que eram muitas. Ela passou por crises de epilepsia, coma, bactérias hospitalares que se proliferavam em seu corpo e principalmente no seu intestino. Nesse tempo eu vivi uma experiência de pai atípico,
E juntamente com a minha esposa e com muitos outros pais e mães que lá estiveram, nós passamos por grandes aflições. Vimos crianças morrerem com poucos dias de vida ou até mesmo após o nascimento. Vimos crianças lutando pela vida por meses até chegar à morte, e uma delas foi a minha filha. Claro que vimos muitas outras crianças saírem daquela UTI saudáveis. Nesse tempo, havia no meu quarto um cantinho dentro do closet chamado quarto de guerra, pois foi lá que travei as maiores lutas da minha vida, e tinha uma lista de nomes de crianças que orava por elas todos os dias. Essa lista, aos poucos, ia sendo riscada, os nomes iam sendo riscados, e não imaginaria que o último nome a ser riscado seria da minha própria filha. Ela tinha apenas 3 anos de idade e não tinha consciência do que era pecado, razão pela qual ela estava sob o amparo da graça, e como parte de um plano maior, Deus já tinha decidido quando ela partiria. Ela estava predestinada para estar ao lado dele mais cedo do que eu, mais cedo do que qualquer um de nós. Eu me questionei muito porque todos os dias que eu orava pela cura dela, ela ficava pior. E eu me questionei por que ela morreu e não teve a saúde restabelecida. Deus me mostrou a passagem de Jesus lá no Monte Moriá, onde ele estava prestes a ser sacrificado, e em grande angústia ele pedia ao Pai que o livrasse daquela situação, mas que seria feita a vontade de Deus e não a dele. Ele se fez servo, ele se fez filho obediente. Deus tinha total poder para não deixar Cristo morrer, mas o benefício disso só iria atingir a Jesus. Contudo, a morte dele beneficiou toda a humanidade, ou seja, Deus tinha um plano ainda maior para não salvar apenas uma única pessoa, mas o seu plano era para salvar o mundo inteiro. Com isso, eu passei a perceber que se Deus curasse a minha filha, eu teria um belo testemunho de um milagre da medicina, mas com a morte dela eu tenho outro testemunho ainda maior. Um testemunho de fé, um testemunho para dizer que apesar de tudo que nós passamos, nós sentimos em todos os momentos abraçados pelo grande amor vindo do Pai. Sentimos a paz que excede todo o entendimento. Com a partida dela, eu tenho o dever de falar para cada um de vocês que foi apenas uma passagem dela aqui na Terra e que logo nos reencontraremos. Mas para chegar a esse encontro é preciso seguir por um caminho. E esse caminho é Jesus. Esquece tudo, é vaidade. É Jesus que vale a pena. Não espera a sua velhice. É Jesus que é o caminho. É Jesus que é a verdade. É Jesus que é a vida. E ninguém conseguirá chegar ao Pai senão por Ele. Alguns vão me falar, mas deixou sua filha morrer. Não, deixou ela viver uma vida digna, porque a morte foi só uma passagem e hoje ela vive sem dor, sem doença. Ela vive ao lado dos outros salvos, ela vive ao lado de Jesus. E suponho que aqueles que estão assistindo esse vídeo são pessoas com plena consciência do que fazem, não são como a minha pequena Nick, que partiu sem entender o que era pecado. Glória a Deus por ela ter ido nesse momento, porque ela foi escolhida. Mas como entendedores dos seus pecados, é dever de cada um de vocês entregarem suas vidas para Jesus e não esperar chegar à velhice para fazer isso. Pois como eu vi com os meus próprios olhos, muitas pessoas não têm a oportunidade de chegar à velhice e Cristo acaba vindo antes para elas. E a grande questão é, Cristo pode vir como advogado ou como promotor. De que lado você está? Não esperem um evento global com a chegada de Cristo ao céu, sobre as nuvens com poder e glória, com sinais antecedendo a volta dele. A hora de esperar Cristo é agora, pois ele pode voltar para cada um individualmente. E como eu tenho testemunhado aqui, não tem a idade certa. O momento pode ser assim. Então não esperem mais. Entregue sua vida para Jesus. Entregue a vida de vocês para Cristo, ainda jovens. Esse é o momento. Deus abençoe a cada um de vocês.